Hoje eu quero trazer para você o uso do stencil na pintura à mão livre. Sim, porque você também pode usar ele como guia. Aqui eu já fiz o fundo e o esboço das folhas e das rosas. E agora, depois que eu já fiz essa parte, eu venho trabalhando as folhas individuais com a pintura à mão livre, reforçando alguns traços em cima do fundo molhado, fazendo novas folhas. Então, veja que eu vou dando luz e sombra naquelas folhas que eu tinha feito com o stencil. E fora isso, eu já vou aumentando um pouquinho mais outras folhas para ficar mais harmonioso esse ramo. Note que eu trago outras folhas, além daquelas que já estão desenhadas com o uso do stencil. Faço tons rosados com um pouquinho de amarelo bebê, salmão bebê, aumentando um pouco algumas folhas, fazendo alguns raminhos e vai ficando tão bonito. Vai ficando aquela pintura porcelanizada. Agora nota que eu tenho já uma folha ali e vou só acrescentar mais um pouco de luz e sombra nelas. Eu gosto muito de usar os tons de cinza e azulados nas folhas. Uso o verde kiwi, um pouquinho do sépia para escurecer, alguns lugares um pouco do branco, amarelinho, limão com branco, para dar um pouco mais de luz. Este fundo eu fiz com tons de azul hortênsia, com um pouquinho do cinza lunar. E mais perto das rosas, então, a gente escurece um pouco para dar um pouco mais de sombra. Esse tecido é o Tricoline 100% algodão. É um tecido muito bom para pintar, porque a tinta desliza suavemente e você consegue fazer um fundo mais harmonioso. As folhas também deslizam. E o pincel que eu uso é o 484 da Condor, número 12 ou número 10. Dependendo do tamanho das folhas, eu posso até usar um número maior. Faço alguns botõezinhos, verdes mesmo, faço aquele raminho. E vou acrescentando mais algumas folhas. Veja só, vai saindo mais algumas folhas por cima deste fundo. E o ramo vai ficando pronto, você nem diferencia que foi feito com o uso do stencil. O uso do stencil facilita muito, pois ele não precisa fazer o desenho. Então, adianta o seu trabalho e você pode trabalhar outras coisas em cima dele também. Pode usar a sua criatividade e transformar aquele desenho simples do stencil em um lindo projeto. Dou umas finalizações com o pincel número 00 para fazer algumas nervurinhas em algumas das folhas. Eu não uso em todas as folhas. Faço alguns galinhos, alguns raminhos, até com o pincel número 12. Agora nós vamos entrar nas rosas. Com o pincel Pituá, eu vou fazer um fundo com as cores papaya, salmão bebê, e veja que eu saio para fora daquele risco, daquele desenho do stencil. E trabalho um fundo bem delicado, usando cores claras e também a cor escura para ficar um pouco mais escuro embaixo das pétalas. Agora eu trabalho com um tom de amarelinho ouro e queimo um pouquinho com um pouco de mais escuro. E depois, logo em seguida, eu venho trazendo as pétalas brancas na ponta do pincel, bem no cantinho,
faço essa parte do esboço e vou fazendo movimentos de vai e vem para dar aquela luminosidade nessa parte da rosa. Agora, cortando com a tinta branca, faço algumas pétalas mais da direita e outras da esquerda, e depois eu corto umas pétalas mais largas na proporção da rosa. Notem que fica aquela transparência tão bonita, porque eu não faço a pintura chapada. Eu faço o fundo e depois só alguns cortes bem suaves com a tinta, com o pincel número 12. Vou dando algumas finalizações. E geralmente eu pego o cantinho do pincel para fazer essas partes. Vamos partindo para a outra, usando também papaya. Veja como eu saio para fora daquela extremidade da rosa. Coloco um pouquinho de amarelo ouro e um pouquinho de tijolo ou alaranjado, cores mais quentes, para fazer um pouquinho essa mistura, para ela não ficar tão a cor de salmão, né? Então eu uso o amarelinho também. Um pouquinho do marrom também embaixo. Marrom chocolate. Agora eu fecho aquele esboço do miolinho com o marrom e veja a direção dessa rosa, tá? Ela vem pro outro lado agora. Do mesmo jeito que eu fiz a outra, eu venho fazendo os cortes das pétalas nessa aqui também. Faço aquela parte do esboço e dou o vai e vem. E agora eu venho cortando algumas pétalas na parte de cima, na de esquerda e na direita, trazendo com movimentos suaves para dentro, para ela ficar aquela transparência da rosa porcelanizada. Veja que lindo que vai ficar. No final, eu dou mais alguns arremates. E vejo onde que eu quero acentuar mais as pétalas. E está pronta. Agora, nós temos duas rosas de costa. Então, também com a cor papai, eu faço um fundo bem misturadinho ali. E aí, eu vou fazendo só algumas partes mais escuras, onde eu quero a parte das pétalas por baixo. Depois eu venho com o branco, fazendo um zigue-zague das pétalas para dentro, puxando para dar uma luz. E faço aquela parte principal da rosa de costa, que é aquela pétala maior, e depois eu faço alguns cortezinhos, tá? Para finalizar depois, eu uso o verde e faço a sépala. Faço o cabinho e as sépalas viradas para baixo. Ficou, então, a rosa de costa. A outra irei fazer também do mesmo jeito. Alguns retoques finais. Pronto. Agora a outra também vou fazer com o papaya, aquele mesmo fundo. Já estou cortando com o branco na beiradinha. E agora também, como ela já tem aquele fundo por baixo pintado, agora eu só vou fazer a parte do meio e logo em seguida cortar com a tinta branca. E faço os cortes finais. Dou algumas escurecidas em alguns lugares.
e faço a sépala viradinha para a rosa ficar de costa. Veja que lindo que ficou. Mais alguns detalhezinhos e o ramo do barrado está finalizado. Ali eu faço algumas folhinhas bem verde suave, faço alguns galinhos e finalizo. Do outro lado também. Essas folhinhas verdes ficam muito bonitas. É um verdinho claro, eu uso o kiwi. Depois, para finalizar, um pouquinho de sépia para puxar alguns raminhos. Irei fazer mais alguma folha ali, para não ficar tão vazio aquele espaço. Finalizo com o pincel 00. Agora eu dou uns toques de branco, assim, mal apenas em cima de algumas folhas, não em todas, só para dar uma luz ali. Ok? Agora eu faço um pouquinho do fundo, onde já está seco, para fazer a minha assinatura. O bom é ter a tinta o fundo bem molhadinho para a tinta com o 0 depois poder deslizar e você fazer o seu nome. Aqui eu assino Leia Puton e está finalizado o barrado da pintura das rosas porcelanizadas e transparentes. Espero que você tenha gostado deste vídeo, pois logo terão outros. Veja que lindo!